Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico. Como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Estamos aí para mais uma aula de número 77. Vamos falar sobre a obra da igreja, né? Em outras palavras, nós estamos aí na parte que fala sobre eclesiologia, né? Estamos estudando falando sobre igreja. Desde já eu já peço a você que dê o seu like aí, você possa fazer seus comentários, né? Para você ajudar aí o canal. Fazendo isso, né, o YouTube começa a divulgar mais, né? O YouTube começa a divulgar mais, ele mesmo começa a indicar o canal para outras pessoas. E a sua ajuda é fundamental para que possamos continuar aí com esse trabalho, né? Esse trabalho que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que muitas vezes não é, digamos assim, o próprio YouTube, ele muitas vezes não recomenda, né? Para os inscritos, né? Às vezes eu recomendo para não inscritos, mas, por exemplo, eu lanço um vídeo desse, certo? Tenho 5, agora nesse momento que faço esse vídeo, tem um pouco mais de 5 mil inscritos. Ele não manda para nem 10%, não manda. Ele não notifica, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, em alguns momentos, assim, um tanto quanto desanimador. Seria interessante se o YouTube, todo mundo fala isso, né? Todo mundo que tem canal, não é só eu não. Seria muito interessante se o YouTube, né? Eu tenho 5.200 inscritos. Ele lançasse para notificar todo mundo. Obviamente que desses 5.200 nem todos vão assistir essas aulas, né? Mas, digamos aí, 10% assistiria se todos recebessem. Mas nem todos recebem notificação, nem 10%. Aí se nem 500 recebem notificação, 300 recebem, e desses 300 é esse número que você vai estar vendo aí. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Se a gente olhar para números, a gente fica desanimado. Mas quando você dá o like, você comenta, diz, não, pastor, estamos juntos aí, vamos até o fim, isso dá isso ajuda, né? Isso dá um upgrade, né? Para a gente ficar mais animado, para a gente continuar ainda até o fim gravando outros tipos de aulas, né? Porque é um assunto que interessa a poucos, né? Nem o próprio povo da igreja está interessado em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, de teologia. Então é um nicho já restrito, muito reduzido, pouco se interessa, né? Teologia não é algo que chama atenção, que faz o canal crescer para ter 300 mil, 500 mil, né? Muito raro isso. Então, que você possa estar ajudando aí, você possa ser um apoiador, né? Compartilhar nos grupinhos de Facebook, WhatsApp, né? Para você, Deus te usar, né? Ser um instrumento para que você possa compartilhar este trabalho, tá bom? Não se esqueça aqui embaixo no link, né? Nos comentários tem o link do apoio, se você pode se tornar um apoiador, né? A gente sempre fala isso. A partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas posses, você pode tornar-se um apoiador do nosso canal. Temos uma meta lá. Hoje eu gravo esse vídeo agora no mês de... Hoje é dia 26 de outubro. Mas ainda que eu não tenha alcançado a meta lá financeira, nós em dezembro agora nós vamos, de qualquer maneira, vamos sortear um livro de teologia para os apoiadores. Aqueles que estão ativos ali no Apoia, 5, 10, 15, enfim, tá ajudando o canal. Tá bom? Deus abençoe e faça isso em nome de Jesus. Então vamos lá. Aula 77, a obra da igreja. Pregar a salvação. Nosso querido Maia Pelma diz o seguinte, estou na página 348, a obra da igreja, capítulo 4, parte 4. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, conforme Mateus 28, 19 e 20. E expor o plano da salvação conforme ensinado nas Escrituras. Cristo, ao prover a salvação, tornou-se acessível. A igreja, ao proclamá-la, deve torná-la real. Eu costumo dizer em minhas pregações, em lives, que muitas pessoas, infelizmente, cristãos inclinadas a pautas socialistas e esquerdistas, transformaram igrejas em ONGs. Não digo que só se preocupa com a questão social, não digo que a igreja não deva ter ali a sua parte social, de ajudar com a cesta básica, essas questões, né, de ajudar a comunidade, com cursos gratuitos, enfim. Só que o alvo principal da igreja não é ser uma ONG, não é ser uma associação de moradores. O Estado ele é o maior responsável. Sim, o maior alvo, a maior missão da igreja é pregar o evangelho, dizer que o homem é pecador e que ele necessita desesperadamente de um salvador. Essa é a missão principal da igreja. Existem igrejas que infelizmente se transformaram em ONGs, preocupadas, são ativistas sociais, ajudam no social, mas esqueceram de pregar o evangelho, esqueceram de dizer que o que liberta, que
leva o homem para o céu não é uma cesta básica, mas sim a pregação do evangelho do reino de Deus. Então a gente precisa buscar o equilíbrio nisso, né? A missão principal é pregar o reino de Deus, pregar o evangelho, levar uma palavra de libertação ao homem, uma palavra de salvação espiritual. Se estiver precisando sim de uma ajuda, a igreja vai procurar ajudar. Cesta básica, vai ajudar o irmão, sem dúvida, isso faz parte do pacote, mas a missão principal não é tornar-se uma ONG, certamente que não. Prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. 3. Prover comunhão, é a obra da igreja. 3. Prover comunhão religiosa. O homem é um ser social. Ele anseia por comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja prover uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de Jesus ser o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja primitiva. No mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam por uma comunhão em que pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Naquele mundo, as características mais atraentes da igreja eram o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas e homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Eu sempre tive o entendimento, desde que me converti na adolescência, com 15 para 16 anos, que a comunhão, o envolvimento, né, da minha pessoa, né, com a igreja era vital para que eu pudesse permanecer nos caminhos do Senhor. Sinceramente, hoje, com 44 anos, com um pastor, quase 30 anos servindo ao Senhor, eu não consigo entender como a pessoa limita-se a assistir, a dizer que é membro, que é cristã, limita-se a assistir um culto no domingo, some a semana toda, é o chamado crente domingueiro, né? Eu não estou falando de pessoas que têm impossibilidades de estar, de se envolver. Ela quer, mas não pode. Estou falando das pessoas que querem, que podem, mas não querem. Entendeu? É isso aí. Pessoas que podem, mas não querem. Não dão as caras no meio de semana. Pode ter evento para casais, pode ter evento para família, pode ter evento para o cachorro. Cachorro não, brincando. Vai ter vários eventos, todo tipo de situações, de condições que a igreja promove para que o crente esteja ali inserido, para que ele se envolva, mas uma resistência que chega a ser maquiavélica. Uma resistência tremenda. A pessoa não está ali, ela diz que é membro, mas não contribui, não participa, não contribui com seus talentos, não contribui com sua presença, não contribui financeiramente. Ou seja, se a igreja dependesse dela para alguma coisa, as portas estavam fechadas há muito tempo. Pois é, esse crente precisa reavaliar aí a sua koinonia, a sua comunhão, porque é o crente do eu sozinho, né? Blaise Pascal, que foi o grande filósofo matemático do século XVIII, escreveu muito acerca de Deus. Ele disse que nenhum homem é uma ilha, né? Como é que o sujeito quer se diz crente, mas ele quer evitar a comunhão? Biblicamente falando, neotestamentariamente falando, é um contrassenso, no mínimo. Estou querendo falar um monte de coisa aqui, mas no mínimo é um contrassenso. Eu sempre entendi, se eu não me envolvesse com a obra de Deus, com os meus irmãos, se eu não criasse vínculo e fosse ativo ali, se eu não tivesse envolvido com as coisas de Deus, digo para você, eu não seria crente hoje. Eu teria me desviado desde o início. Ih, estava no mundo na gandaia. Não seria mesmo. Então existem algumas pessoas que querem viver um cristianismo criado pela sua própria imaginação, ignorando a comunhão, né? Há um versículo em Provérbios que Salomão vai dizer que aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E se você é um estudioso das Escrituras, que eu penso que chegou a essa altura aqui do campeonato, aula 77 já seja, sabedoria era a personificação do Messias nos escritos sapienciais de Salomão. Então vamos traduzir, trocando em miúdos. Aquele que se isola, se insurge-se, se rebela contra o próprio Cristo. Não tem como você dizer que é igreja e tentar viver a vida cristã sozinho, sem comunhão, sem contato com ninguém. Isso não existe. Isso aí é algo propagado por Satanás na mente de muitos crentes fracos da cabeça, certamente.
Ponto 4, obra da igreja, sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, e o sal da terra, que preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens a viver bem e a se preparar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as tarefas e atividades da vida. Ela deve levantar a sua voz de admoestação contra as tendências para a corrupção da sociedade. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz para assinalá-lo. Pois é, a igreja do Senhor é um baluarte, é coluna, uma resistência contra toda sorte de princípios e inversão de valores desse mundo. A igreja do Senhor é um escudo de resistência contra toda sorte de imoralidade. Enquanto o mundo está dizendo que é bonito, que é normal, tendências mundanas, né? O ativismo gay, né? É normal, é bonito, é glamouroso, né? Aí o mundo glamoriza a homossexualidade, glamoriza o adultério, aquilo que é imoral, a sensualidade de crianças, de adolescentes. Pois é, a gente precisa bater firme, a gente precisa se levantar contra. E ainda que existam cristãos que caiam no mesmo erro de moralidade, isso não pode impedir a igreja de continuar pregando contra, porque vamos ouvir muito, né, dos desigrejados e de ateus o seguinte: vocês são hipócritas porque vocês caem nas mesmas falácias que vocês pregam contra. Isso aí sempre aconteceu. Somos pecadores. Mas o fato de estarmos sujeitos a falhas, qualquer cristão está, não significa que eu não deva pregar e proclamar as verdades de Deus. Né? Um homem, a gente precisa entender que nós somos pecadores, inclinados, temos as mesmas paixões carnais que qualquer ser humano, contudo nós precisamos viver a palavra, devemos denunciar o pecado, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos condenar as obras das trevas. Então, portanto, ainda que tenhamos essas inclinações, as mesmas inclinações de qualquer pessoa, carnal, as mesmas tentações, nós não podemos nos calar, temos que denunciá-las, temos que atacá-las, temos que promover os valores cristãos. Ponto 5. As ordenanças da igreja, né? Eu vou falar sobre batismo, né? Sei. O cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista. Há quem discorde, né? A essência do cristianismo é contato direto do homem com Deus por meio do Espírito. Por que eu digo há quem discorde? Porque, de fato, eu acredito, eu percebo que o cristianismo é uma religião que manifesta ali alguns rituais, sim. Batismo eu entendo que é um ritual de iniciação, do discipulado, da caminhada cristã, né? Quando eu digo isso, eu não estou tirando a essência, o espírito, né, da comunhão, e não nego também que o cristianismo é uma relação de contato com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo. Não. Mas que rituais temos. E eu não vejo mal nisso. Claro, há de se buscar o equilíbrio, né? Para que o indivíduo não se torne religioso somente enfocando os rituais. É isso que eu quero dizer. E diz mais aqui: portanto, não há uma ordem de adoração dogmática e inflexível. Concordo. Mas permite-se à igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão de sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos, literalmente coisas sagradas, como a igreja romana diz, né, que é, né? Ou juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são consideradas ordenanças porque são cerimônias ordenadas pelo próprio Senhor. O batismo nas águas é o rito de ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O primeiro sugere a fé em Cristo e o segundo sugere a comunhão com Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo na vida espiritual. O segundo é administrado individualmente para ensinar que a vida espiritual deve ser alimentada. Interessante, né? Digo interessante porque algumas vertentes do cristianismo que têm praticado o chamado rebatismo, né? A pessoa já é evangélica, ela já se batizou por imersão, ponto. E algumas igrejas neopentecostais ensinam isso. Você está muito
tá sujo, você precisa se purificar. O cara tem 10, 15 anos de Cristo, você precisa se purificar de pecados. Aí marca um rebatismo no domingo para toda a igreja. Isso é antibíblico, né? Primeiro porque o batismo não tem essa finalidade, purificar pecados, espiritualmente falando. Descer as águas batismais não tem essa finalidade, né? Segundo, porque o que purifica pecados é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que para termos os nossos pecados purificados somente por meio do sangue de Jesus. Terceiro, porque o batismo nas águas é apenas um símbolo, né, da nossa morte e ressurreição espiritual em Cristo Jesus. Portanto, existem muitos conceitos, N interpretações em relação ao batismo. Vai entrar a questão do pedobatismo, que é o batismo infantil, né? Igrejas que entendem que o batismo tem um poder sacramental, como algumas igrejas reformadas, né? Calvinistas, como a presbiteriana, batizando crianças e por aspersão. Tem as diferenças de batismo por imersão, por aspersão. Então entra aí em várias vertentes. Eu particularmente não concordo com o batismo infantil e nem entendo que batismo purifique pecados, certo? Não tem essa função. É um ritual de iniciação da nossa jornada de fé aqui nesse mundo. Então o batismo ele expressa, na verdade, na minha opinião, o que já aconteceu no interior do crente, que é o novo nascimento. Então ele tem o desejo de descer as águas batismais ali, dando testemunho de fé público do que já aconteceu no seu interior, certo? Mas nós vamos entrar agora no batismo propriamente dito. Ele diz o seguinte: a palavra batizar, usada na fórmula de Mateus 28, 19 e 20, significa literalmente mergulhar ou imergir, né? Esse é o termo, né? No grego, batismo vem de baptismos. Baptismos. Essa interpretação é confirmada por estudiosos da língua grega e pelos historiadores da igreja. Mesmo estudiosos pertencentes às igrejas que batizam por aspersão admitem que a imersão era o método pelo qual a igreja primitiva batizava. Além disso, há razões para crer para os judeus dos tempos apostólicos, o mandamento de ser batizado sugeriria imersão. Eles conheciam o batismo do prosélito, que significava a conversão de um pagão ao judaísmo. O convertido ficava de pé na água até o pescoço enquanto era lida a lei, e depois disso ele mesmo submergia na água, como sinal de que fora purificado das contaminações do paganismo e que começava uma nova vida como membro do povo da aliança de Deus. Existem igrejas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que saíram da nossa denominação, Igreja Nova Vida do Brasil, né, que é uma igreja que tem 60 anos de existência, foram batizadas por imersão, certo? Ficaram 20 anos na nossa denominação e mudaram-se para outra região, onde não tinha Nova Vida, outra cidade. E lá começaram a frequentar uma igreja batista, ligada à Convenção Batista Brasileira, que batizam também, obviamente, por imersão. Sendo que essa igreja batista, exigiu deles um rebatismo, algo estranho, no mínimo estranho. Ora, para vocês, eu disseram o seguinte: para que vocês possam tornar-se membros da nossa igreja, vocês vão ter que passar por um novo batismo. O que eles estão dizendo com isso? Que eles não aceitaram, eles não entenderam como válido o batismo na Igreja Nova Vida, que batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na fórmula trinitária, por imersão. Eu até entenderia se a pessoa tivesse vindo da igreja presbiteriana. Ora, nós não aceitamos o batismo por aspersão, não. Você se batizou quando criança? Também nós não aceitamos, não. Então vamos batizar você. Até entenderia. Estão seguindo ali uma norma de batizar adultos por imersão. Mas exigir, por exemplo, que uma pessoa que foi batizada por imersão nas águas, numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, uma Nova Vida, uma metodista, um rebatismo para aceitá-la com novos membros no seu rol, eu achei aquilo, no mínimo, curioso, estranho e triste também. Achei triste porque eu me converti numa igreja batista tradicional, como uma dessa. E eu fiquei pouco tempo adolescente, não cheguei ainda, naquele momento não cheguei a saber dessas questões, não fiquei a par, somente quando adulto, e que eu fiquei sabendo que eles exigiam. Achei isso, no mínimo, estranho. Mas é aquilo, né? A pessoa quer se submeter, ela está ali naquela igreja, então ela vai ter que aceitar. Ela aceita. Eu não aceitaria.
eu diria, ó, muito obrigado, mas eu já me batizei, não preciso de rebatismos não. Me batizei como adulto, tendo consciência da minha decisão, não me desviei para você exigir de mim um rebatismo. Então, PT, saudações. Mas há pessoas que aceitam, né? E demais aqui, de onde veio, portanto, a prática da aspersão, batismo por aspersão, e de derramar a água? Da época em que a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento, foi influenciada pelas ideias pagãs, atribuindo a importância antibíblica ao batismo nas águas, o qual veio a ser considerado inteiramente essencial para alcançar a regeneração. A igreja católica pensa assim. Algumas igrejas evangélicas e neopentecostais. Se não se batizar, você não é salvo, não. Se não for regenerado. Eles entendem que a experiência do novo nascimento se dá quando o cara desce as águas batismais. Isso é totalmente antibíblico, não é? Não é bíblico. Há pessoas que foram regeneradas, tiveram a experiência do novo nascimento e por algum momento, alguma questão, um acidente, ela morreu antes do dia marcado do batismo. Ela não foi salva? É terrível. Era, portanto, administrada aos enfermos e moribundos a aspersão. Posto que a imersão não era possível em tais casos, o batismo era administrado por aspersão. Mais tarde, por causa da conveniência do método, ele se generalizou. Além disso, por causa da importância da ordenança, era permitido derramar água quando não havia quantidade suficiente para praticar a imersão. Observe a seguinte citação de um antigo escritor do século II, abre aspas. Agora, em relação ao batismo, batiza-se assim. Havendo ensinado todas essas coisas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água viva, corrente. E, se não tiveres água viva, batiza em outra água. E se não podes, em água fria, então em água morna. Mas se não tiveres nenhuma nem outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, também é outra coisa também, né? Ainda que a gente entenda que não era o método mais usado, milhões, certamente milhões de cristãos nesses 2000 anos de história do cristianismo foram batizados por aspersão. E eu acredito, na minha opinião, que isso também não foi impedimento para que eles pudessem ser verdadeiramente salvos. Mais uma vez, o que salvo deixa de salvar não é a descer as águas batismais, mas sim a pessoa experimentar o novo nascimento. Contudo, olha o que eu vou falar, contudo, um novo nascimento, se a pessoa, aquele que nasceu de novo, um novo convertido, que experimentou a regeneração, ele deseja se descer as águas batismais. Não existe essa ideia, eu tive a experiência do novo nascimento, eu sou um convertido, eu nasci de novo, mas não quero me batizar não, tô afim não. Não tô afim de congregar, não tô afim de me batizar. Não, essa pessoa não nasceu de novo. O novo convertido, o regenerado, ele vai desejar batizar-se. Embora ele saiba que o batismo em si, descer aquelas águas, não necessariamente vai produzir o novo nascimento dele. Já aconteceu no nascimento, mas ele vai dar testemunho público de fé do que Jesus fez na vida dele, certamente. Certamente. Falo isso como crente, como pastor, todos esses anos observando como se comporta as pessoas que começam a frequentar a igreja, o novo convertido, e aqueles que pensam que se converteu, mas não se converteram. Não obstante, o modo bíblico original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultura e ressurreição. A fórmula: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vamos conciliar isso com o mandamento de Pedro? Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. Essas palavras não representam uma fórmula batismal. Era uma simples declaração para afirmar que recebiam o batismo apenas as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo, ou seja, na autoridade de Jesus, né? Por exemplo, o Didaquê, que era um documento cristão escrito cerca do ano 100 depois de Cristo, fala do batismo cristão celebrado em nome do Senhor Jesus, mas o mesmo documento, quando descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitária. Quando Paulo fala que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere a uma fórmula que se pronunciasse na ocasião, mas apenas quis dizer que, por causa da passagem milagrosa através do Mar Vermelho, os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre enviado do céu. Da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa entregar-se inteira e eternamente a Ele como Salvador enviado do céu. E a aceitação de sua direção impõe a aceitação da fórmula dada por Jesus no capítulo 28 de Mateus. Você está entendendo?
Algumas igrejas são chamadas igrejas unicistas, unitaristas, né? Ou a igreja do só Jesus. Eles começam dizendo assim, ó, a partir de hoje nós vamos batizar não mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque está escrito aqui em Atos 2,38, Pedro batizando em nome de Jesus. É uma má interpretação, né? Aí eles passam só a batizar nas águas. Eu te batizo em nome de Jesus. Pô. Eles se esqueceram dessa hermenêutica. Importante da hermenêutica, né? Paulo falando sobre isso. Eu gostei muito dessa analogia que o Meyer Pilmer trouxe. Quando ele diz que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, não é literal, não significa dizer, ó, te batizo agora em nome de Moisés, povo de Israel. Isso, passando pelas águas. Isso, sejam batizados em nome de Moisés. Foi isso que aconteceu? Não. Foi através da liderança de Moisés. É isso que eles estavam dizendo. Debaixo da liderança, da autoridade de Moisés, que eles foram imergidos no mar, né? Para que pudessem atravessá-lo. Então, note, quando você olha para esse texto, seja batizado em nome de Jesus, significa na autoridade do nome de Jesus. Não literalmente, a partir de hoje, quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Ah, meu Deus do céu, os caras fazem um estardalhaço em vão, tempestade de copo d'água acerca disso. Muitas igrejas se dividiram por conta disso, hein? Meu Deus. Olha o que diz, a tradução literal de Atos 2,38 é: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso significa, segundo o dicionário de Tyre, que os judeus haviam de repousar sua esperança e confiança em sua autoridade messiânica. Observe que a fórmula trinitária descreve uma experiência. Aqueles que são batizados em nome do Deus Trino estão, por esse meio, testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Desse modo, pode-se dizer acerca deles: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Quem é o destinatário? Todos os que sinceramente se arrependem de seus pecados e exercitam uma fé viva no Senhor Jesus são elegíveis para o batismo. Na Igreja Apostólica, o rito era acompanhado das seguintes expressões anteriores. Número 1, profissão de fé. 2, oração. 3, voto de consagração. Nesse mesmo documento aqui, o Didaquê, que ele citou aqui, foi escrito no final do século I, início do século II, o Didaquê que significa ensinos, né? Falando sobre o batismo, dizer que a pessoa que fosse se batizar, ela deveria antes estar em 3 dias de jejum antes de descer as águas batismais. E o batizador, pastor, né, também deveria entrar em jejum para poder batizar a pessoa. Olha só que interessante. Né? A Bíblia não fala nada disso, né? Isso era um hábito da igreja ali, oriental, final do primeiro século e do segundo século. Mas o que a Bíblia exige é que o batizando professe sua fé em oração, espírito de total consagração e arrependimento. Arrependimento e fé, é isso que se exige de uma pessoa para que ela possa batizar-se nas águas. Como as crianças não têm pecados dos quais possam se arrepender e como não podem exercer a fé, logicamente são excluídas do batismo nas águas. Com isso, não as estamos impedindo de ir a Cristo, pois elas podem ser consagradas a Jesus em culto público. É normalmente o que os pentecostais nós fazemos, né? Nós consagramos as crianças, oramos pelas crianças. Quando elas alcançam uma idade de juízo, de maturidade, a gente espera tomar a decisão de servir ao Senhor. Qual é a eficácia do batismo? O batismo nas águas não tem em si poder para salvar. As pessoas são batizadas não para salvação, mas porque já são salvas, como falei, né? Portanto, não podemos dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos insistir em que seja essencial para integrar a obediência a Cristo. Eu expliquei sobre isso. Como a eleição do presidente da nação se completa pela sua posse do governo, também a eleição do convertido pela graça e pela glória de Deus se completa por sua admissão pública como membro da Igreja de Cristo. É isso aí. Se ela nasceu de novo, se ela for regenerada, ela vai desejar se batizar, vai desejar se integrar a uma igreja e fazer parte do hall de membros daquela igreja. Ela vai querer, desejar congregar, né? Significado do batismo. O batismo sugere as seguintes ideias. Número 1, salvação. O batismo nas águas é um drama sacro, se nos permitem falar assim, pois representa os fundamentos do Evangelho. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submissão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, seu sepultamento. O levantamento do convertido significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. Paulo, né, que vai explicar essas questões, é algo profundo nessas metáforas, essas analogias, né, espirituais que ele realiza, falando do batismo nas águas.
falando sobre o sepultamento de Cristo, né, e do levantamento do convertido para uma nova vida. O segundo significado do batismo é a experiência, né? O fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem: Cristo morreu pelo pecado para que este homem morresse para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem: Cristo ressuscitou dentre os mortos a fim de que este homem pudesse viver uma nova vida de justiça. Ponto. Tranquilo, né? 3. Regeneração. O significado do batismo significa regeneração. A experiência do nascimento é descrita como uma lavagem, né? Literalmente lavar, segundo Tito 3,5. Porque por meio dela os pecados e as contaminações da vida de outrora foram lavados. Como a água limpa lava o corpo, também Deus em união com a morte de Cristo e por meio do Espírito Santo purifica a alma. O batismo nas águas simboliza esta purificação. O batismo nas águas não é esta lavagem, essa purificação. Tipifica, simboliza, meus nobres, ok? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, isto é, como sinal do que já se efetuou, segundo Atos 22,16. 4. O significado do batismo é o testemunho, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, conforme Gálatas 3,27. O batismo nas águas significa que o convertido pela fé vestiu-se de Cristo, olha, do caráter de Cristo, de modo que os homens possam ver Cristo nele. Como o uniforme do soldado o identifica, também o convertido pelo rito de batismo em sentido figurado veste publicamente o uniforme do Rei de Cristo. Como eu falei, é um rito, sim, é um ritual de iniciação. Ali ele está expondo publicamente diante da igreja, diante de seus familiares, amigos, que ele passou a fazer parte do exército de Cristo. Ele veste o uniforme do reino, um bom soldado de Jesus, né? Eu me lembro que no meu batismo, dia 31 de janeiro de 1993. Tinha completado 16 anos no dia 5 de janeiro, no final daquele mês de janeiro de 93. Os meus iniciais 16 anos, eu estava descendo as águas batismais, né? E foi lindo, né? Foi numa igreja batista tradicional, aquele janeiro de 93, naquele verão, ainda bem que a água estava fresquinha, não era inverno. Tinha um batistério, né, no fundo assim na parede da igreja, e a igreja estava linda, estava lotada, devia ter umas 400 pessoas naquele dia, pessoas espalhadas embaixo, na galeria, e realmente foi muito emocionante. Eu me lembro que o pastor falou assim: veja, Anderson, quantas pessoas estão aqui para o seu batismo, veja como a igreja está linda. Eu lembro que ele usa essa expressão: olha, Anderson, como a igreja está linda. Eu estava assim, eu olhei, a igreja cheia, e ali eu me emocionei, desci as águas para viver uma vida com Cristo, né? Muito lindo. Próxima aula nós vamos falar sobre esta outra ordenança da igreja, do Senhor Jesus para a igreja, que é a ceia do Senhor, chamada também, conhecida também como